Eu gostaria de saudar você, Karina, por esse programa e saudar também o professor Reginaldo, discutir nesse momento importante da conjuntura política nacional e dizer inicialmente que é uma alegria discutir política. E eu volto, antes de responder a tua questão, dizer que a política, no entendimento da etimologia grega, sem ser pedante aqui, ela está ligada ao bem público. As pessoas que se envolvem, que discutem a política, estão interessadas, na verdade, aos problemas da comunidade. É interessante que os gregos também criaram uma palavra para aqueles que não se interessavam pelo bem público de todos, aqueles que chamavam de idiotés. Idiotés é aquela pessoa, na conjuntura grega, que se preocupava com os assuntos particulares, na verdade, os assuntos mais individuais. Então, que bom que nós estamos aqui discutindo a política no entendimento, da etimologia grega, discutindo o bem público. Bom, em relação às eleições, nós temos, inicialmente, que me chamou a atenção, eu fiz, na verdade, uma leitura, o que me chamou, essencialmente, 3 ou 4 aspectos importantes. Primeira delas, o alto nível de abstenção, de votos brancos e nulos, que nós tivemos em torno de 18% do eleitorado não compareceu às urnas. Então, isso nós podemos discutir aqui no decorrer do programa, quais os elementos ou quais as razões para tal descrédito. O segundo elemento que eu percebi é a derrota acachapante do Partido dos Trabalhadores em nível de Brasil. Nós tivemos aproximadamente nas últimas eleições os percentuais em relação a 2012, percentuais alarmantes de decréscimo da força política dos trabalhadores. E nós temos também outros elementos que podemos elencar aqui e discutir durante o programa, que nós tivemos a vitória do PSDB, principalmente em São Paulo, que foi muito importante, e também o crescimento e a hegemonia, a continuidade do PMDB na sua hegemonia nacional como um grande partido. Então, alguns elementos nós podemos citar aqui para a gente debater e discutir durante o programa. Aquilo que a gente já estava comentando, que nos últimos tempos nós temos o processo já de uma judicialização da política, que, por sinal, nós podemos voltar aqui nas teorias da política contemporânea, que nós estudamos na teoria política um teórico, Barão de Montesquieu, que fez exatamente a separação dos poderes, me parece no livro 11º, do Espírito das Leis, que ele fala que tem o executivo, o legislativo e o judiciário. São 3 poderes autônomos que têm uma função para que não haja exacerbação de um setor, do executivo ou do legislativo, tem o judiciário exatamente para contrapor os pesos e contrapesos. No Brasil, nós estamos sofrendo, primeiro a gente sofreu sistematicamente com uma exacerbação muito grande do executivo. E está aí, por exemplo, as medidas provisórias que nós tivemos nos últimos governos, editadas e reeditadas milhares de vezes, E Collor já fez isso, o Fernando Henrique já fez isso, Lula foi campeão e a Dilma também. Uma prerrogativa de um processo de emergência de aprovação de um projeto, não pelo legislativo, mas pelo próprio executivo. Mas, por outra razão, agora nós temos já uma exacerbação do judiciário, que está, em certo sentido, de uma certa parcialidade, intervindo no sistema político, ou protegendo alguns políticos, ou condenando outros. Então, nesse sentido, nós teríamos que resgatar a velha prática do Montesquieu da real separação dos poderes, cada um autônomo, cumprindo com a sua função para que o Estado não seja autoritário. Talvez, professor, eu acho que em torno daquilo que o professor Djalma já falava também, me parece que há uma demanda, uma discussão em torno de uma possibilidade de reforma política, Essa é uma questão que aparece desde 2013 e que talvez seja agora uma grande reivindicação, após todo o processo de impeachment. Mas isso é viável com o Congresso de hoje? Karina, eu acho que você tocou num ponto essencial do nosso debate, que significa reforma política.
Mas o debate da reforma política não é de agora, 2011, 2009. O debate da reforma política ela vem nos últimos 20 anos. Mas aí a gente pensa, que tipo de reforma política nós vamos fazer? Primeiro, a reforma política que nós estamos, ou que foi feita até agora, foi pensada assim entre os pares. Nós somos políticos, deputados, nós vamos pensar algo para nós mesmos. Aí eu duvido se nós vamos fazer algo, uma lei, que vai logo ali na frente nos punir. Então, reforma política, ela só vai existir real, essencial no Brasil, se você fizer uma conjugação de forças dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, dos sindicatos, das universidades, das igrejas e dos partidos políticos. O que é bom para o Brasil, não o que é bom para os partidos políticos. Aí nós teremos uma real reforma política essencial, que passa por financiamento público de campanha, passa por lista fechada, lista aberta, passa por obrigatoriedade do voto, pelo voto distrital. Tudo isso que nós elencamos aqui deve ser colocado na mesa. Colocado na mesa para a população discutir o que é melhor para a população, para o eleitor. Senão nós vamos continuar reforma política mais 20 anos e ela não vai sair do papel. A gente estava percebendo no início, a gente estava falando da grande derrota do PT em nível nacional. Essa é uma questão nova. Eu trouxe alguns dados aqui que, quem sabe, possa ajudar no debate. Por exemplo, 44%, quase a metade da representatividade das câmaras municipais o PT perdeu. Isso significa menos 2.272 vereadores. Prefeituras, 59% diminuição. Ele agora está administrando apenas 256. Número de votos em todo o Brasil, 2012, 17 milhões, para apenas 6,8 milhões de votos em 2016. Então, nós temos uma característica forte de uma derrocada do PT, que, primeiramente, podemos elencar razões, decorrência de de uma lava-jato, de que essa demonização do partido, de corrupção, hoje a gente ouve muito na mídia e ouve até na opinião das pessoas que o antipetismo muito forte. E essa decorrência também pode ser agravada nesse avanço que você falou no início, dos setores mais conservadores de direita no mundo, inclusive na América Latina, que antes a gente tinha partidos e governos mais sociais, né, ou populistas sociais, progressistas, e hoje nós temos um recuo. Então, e segundo elemento, acho que um aspecto também de estar 12 anos no governo à frente, isso desgasta. E nós temos razões, e também pelas próprias alianças do partido. Acho essas alianças programáticas que o partido teve, essas alianças muitas vezes com partidos não comprometidos com questões essenciais ou sociais do país, fez com que o partido, quando precisava contar com esses partidos, não tinha o apoio necessário na Câmara Federal. Então, são N razões que fazem com que o partido, o PT, diminua a nível nacional. E em Santa Maria nós temos uma polarização que era muito sentida nos últimos 15, 16 anos, a polarização PSDB e polarização com o PT. Vai ser difícil, né? Está sendo muito disputada, é uma nova eleição, segundo turno, é uma experiência nova em Santa Maria, seria uma ratificação daquele voto inicial, né? Porque as pessoas pensam que muitas vezes se elegeram com 35% dos votos no primeiro turno, então para legitimar nós temos o segundo turno aqui, que o debate está aberto. As forças de coligações aí estão caminhando já e nós teremos uma nova eleição aí bem disputada. Eu não me arriscaria, Karine, assim fazer um prognóstico, né, porque a gente não tem essa dimensão. Eu só avalio que a nível macro, né, a nível de PT nacional, seria muito prematuro a gente dizer realmente que o PT, aquilo que o professor Reginaldo mencionava, está realmente fadado ao fracasso, está morto. E até que ponto a cobra não vai ressurgir, né? Porque nessas eleições nós tivemos uma derrota, como a gente falou, do PT e também do Lula. O Lula subiu
nos palanques, no Nordeste, fez toda uma campanha, e no Rio de Janeiro, no São Paulo, ele levou pela mão o Fernando Haddad, né? E tivemos derrotas assim grandiosas. Mas dizer que o Lula e o petismo, em certo sentido, está morto, seria muito prematuro afirmar, né? Tudo vai depender dessa análise também da conjuntura política que nós estamos iniciando agora e também da conjuntura econômica. Nós teremos 1 ano e meio de governo ainda Temer. As avaliações que nós temos são piores do governo Temer agora do que propriamente a avaliação da Dilma antes. Então, até que ponto esse novo, velho governo dará conta de ter credibilidade junto ao eleitorado e poder alavancar certas reformas que não venham à contrariedade dos interesses da população. Ontem nós tivemos aprovado exatamente essa PEC 241, que ela vai contra o congelamento, ao não investimento em questões essenciais para o desenvolvimento de um país, que é a questão da educação, da saúde, além de mexer nos direitos sociais das pessoas adquiridos, na questão da previdência e outras mais. Então, até que ponto nós vamos aceitar isso como sociedade, como movimento social? A gente não vai resistir àquilo que um governo, de certa forma, ilegítimo, no meu ponto de vista, que brevemente toma uma decisão que vai perpassar 20 anos, outros governos. Então, qual é a legitimidade desse governo? Então, a nível de Brasil, eu acredito que a gente vai ter esse refluxo do PT agora, mas não podemos dizer que o PT está morto. Uhum.